Nobili fala com você sobre fisioterapia pélvica. Você já ouviu falar? Ainda é cercado de muitos tabus esse assunto, esse tipo de tratamento. Ele traz muito benefício para quem sofre de incontinência urinária, além de ajudar mulheres que sentem dor durante a relação íntima. A Cristina Nobili, que é fisioterapeuta pélvica, vai agora tirar todas as nossas dúvidas sobre essa especialidade. Seja bem-vinda. Falei bem, certinho, Regiane? Nobili ou Nobili? Nobili. Nobili, me perdoa. bem? Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Também, tudo jóia. Tá aí um assunto bem interessante, porque, na verdade, se a gente, antes de mais nada, começar a criar uma consciência corporal, né, sobre esse assunto e a esse respeito, a gente pode ter uma lista de benefícios enorme aí ao longo da vida, não só para incontinência, né? Para um monte de coisa, né, Regiane? A gente fala sempre que a orientação, a percepção, ganhar coordenação, saber que musculatura é essa, que todo mundo fala e que está sempre associado somente à incontinência urinária. Sim. Mas ela tem um leque de atuação. A fisioterapia pélvica, ela beneficia mulheres em qualquer fase e a gente atua em muitas queixas, né? Vamos explicar o que é, então, a fisioterapia pélvica, para o pessoal em casa entender? A gente pensa que tudo que é musculatura pélvica, que é a musculatura, uma rede de musculatura que sustenta os órgãos pélvicos. Então, sustenta a bexiga, útero, reto. E é a musculatura que também está diretamente ligada à excreção. Então, quando a gente pensa na urina, na micção, nas fezes também, e ligada também a toda a parte da intimidade, a parte sexual. É a musculatura envolvida em todas essas funções. Exatamente. E é interessante porque a gente não para pensar que existem musculaturas internas e essa de extrema importância, porque afinal de contas, como você disse, é a sustentação de todo o trato urinário, de toda essa região, né, da nossa parte pélvica, de vulva e tudo mais. A gente malha no dia a dia. Muitas pessoas que querem um bom condicionamento físico vão para academia, né? Fazem exercícios para segurar articulações, para ter um bom condicionamento também. Agora, não pensa que essas musculaturas internas nunca trabalham na vida. Então, é natural que aconteça uma frouxidão, que aconteça um relaxamento dessa musculatura ao longo dos anos, né? Com o envelhecimento a gente percebe que sim, como todo o nosso corpo, mas a gente pega muitas meninas com problemas, com disfunções, e aí porque elas não sabem solicitar a musculatura correta. Então, principalmente no esporte, meninas que fazem academia, alguns esportes de impacto, levantamento de peso também, é muito comum as meninas terem queixas urinárias. É mesmo? Porque a gente não aprende, né, a recrutar essa musculatura. Quando vai pegar peso, quando agacha, quando tosse, a gente exerce uma pressão maior. Então, isso é uma coisa que nunca ninguém nos ensina, né? Como ativar essa musculatura da forma adequada. Então, que outros benefícios, além da relação com a incontinência urinária e também da dor na hora da relação, aonde mais a fisioterapia pélvica pode beneficiar a mulher? Então, quando a gente pensa no período gestacional, então o preparo para o parto, que essa mulher ela vai ter o peso do bebê, o peso do útero, né? Depois o próprio trabalho de parto em si. Então, a gente consegue atuar também. A mulher com uma disfunção de transtorno de dor, transtornos dolorosos, que podem aparecer por diversas questões e em qualquer fase da vida dessa mulher. Então, por uma alteração hormonal, por exemplo, na pós-gestação, ela pode começar a apresentar a dor na relação sexual, a dor para realizar o exame ginecológico. Né? A mulher que tem a disfunção desde sempre, que são os casos dos transtornos dolorosos, o vaginismo, que agora está bem conhecido aí. Sim. A dispareunia, que é a dor persistente e recorrente. Então, a mulher, ela pode apresentar essas queixas e a fisioterapia atua desde sempre, só que é muito pouco falado. Infelizmente, né? Vamos falar cada vez mais sobre isso. Até para tirar esses tabus da frente, Exatamente. Né? Por que ainda é cercada de tabus essa... Então, Regiane, a gente percebe isso, né? A mulher, ela foi acostumada a conviver com isso. Né, ela achar que isso é comum, que isso é normal. Na terceira idade eu vou ter, minha mãe teve, minha avó, vai acabar acontecendo. E assim, culturalmente, é tipo assim, agora vai ser desse jeito. É como se ela tivesse que se conformar com tudo isso. E não é bem assim, né? A gente consegue tratar e reverter aí muitos quadros, prevenir muita coisa.
Inclusive para quem não está vivendo nenhum tipo de problema ou tratando alguma dessas condições que você comentou, a fisioterapia pélvica pode ajudar também a um melhor desempenho na hora da relação? Ou isso já é uma outra história, é o pompoarismo? Ou elas se encontram, elas conversam, essas duas vertentes? Então, vamos lá. Eu sempre digo que a mulher, toda mulher, tendo alguma queixa ou não, em algum momento da vida seria ideal ela passar por uma avaliação pélvica, para ela ganhar essa percepção, para ela entender que musculatura é essa, né? Muita gente fala do pompoarismo e sai fazendo exercícios de qualquer forma. Eu preciso entender que musculatura é essa que eu tenho que acessar. E aí, numa avaliação, você consegue começar a ganhar percepção, né? Então, dentro da fisioterapia, a gente tem algumas manobras que a gente ensina e orienta essas pacientes para elas aprenderem a realizar de forma correta. O pompoarismo, ele é uma técnica que tem algumas manobras que são específicas do pompoarismo, mas aí o pompoarismo é voltado mais para o prazer sexual, né? Pensando nessa questão. Tá. A fisioterapia, ela vai, além de ajudar nessa parte, num desempenho melhor, porque você sabe o que você pode fazer ali para melhorar, tanto para você como para a parceria, né? Então a gente pode dizer que a fisioterapia pélvica também ajuda na libido feminina? Ajuda bastante. Ajuda porque você aprendendo também, tudo é musculatura. Até quando você pensa, o próprio orgasmo, né? Ele vem das contrações musculares. Então, toda essa musculatura, ela está envolvida também. Então, acaba ajudando e aumentando muitas vezes. A questão da lubrificação, né? Que ela melhora também. A questão da libido, num geral, ajuda bastante. Para as mulheres que estão gestantes e que estão bastante focadas num parto normal, num parto natural, elas também podem fazer fisioterapia pélvica, preparando essa pelve, até para ter menos laceração na hora do nascimento. A gente consegue, às vezes, evitar uma episiotomia, né, num parto natural, num parto normal. A gente vai orientar essa mulher, ela vai aprender também como ela pode ajudar no período expulsivo, na saída do bebê. Ela vai ter uma musculatura mais funcional, mais forte, para que ela consiga utilizar isso da melhor forma durante o nascimento do bebê. E esses exercícios, eles são feitos só com a consciência, a percepção do nosso corpo e o nosso trabalho interno dessa musculatura? Ou existem equipamentos ou outras situações, objetos que a gente pode usar durante as dinâmicas? A gente tem alguns equipamentos que a gente utiliza muito, o biofeedback, que ela vai aprender e vai visualizar se ela está ativando a musculatura da forma correta, se ela consegue relaxar da forma adequada. E a gente usa muito a eletroestimulação, né? Nesse trabalho da fisioterapia pélvica, a gente tem alguns acessórios, uns que são mais usados na questão da incontinência, outros que a gente utiliza para quem tem a disfunção, que tem dor na penetração, e aí a gente não pensa só na relação sexual. A gente pensa também num exame ginecológico, para realizar esse exame. A paciente oncológica, que ela passa por alguma cirurgia ou algum tratamento, né, pós-câncer, às vezes ela apresenta uma estenose do canal vaginal, que é o fechamento desse canal. Então a gente pode utilizar os dilatadores vaginais. Então tem bastante coisa que a gente consegue utilizar. Esse aqui eu tô percebendo que ele tem um pezinho. Pega os diferentes que você vai ver que ele vai... eles têm pesos diferentes. Então, conforme você vai gradativamente. Pensa como que é peso como de academia. Exatamente. Olha que interessante. Esse aqui tá bem pesadinho, bem pesado, né? Então quer dizer que você vai evoluindo e quanto mais peso você estiver usando, significa que mais fortalecida tá a sua musculatura. Que interessante. E esses aqui são os dilatadores que você falou. Os dilatadores vaginais que a gente utiliza em algumas queixas. Também é uma evolução, né? Você começa desde o pequenininho até chegar no último dilatador. Vou brincar aqui. Então, pronto. É todo um processo. Colocar na sequência. Acho que é assim, ó. É isso aí, é isso. Legal, que bacana. Agora, pra gente entender, você trouxe uma maquete aqui. Eu não sei se aqui a gente consegue ter noção aonde estão esses músculos, porque uma coisa é a gente ver uma evolução de um bíceps aumentando, de uma perna, né? Fazendo analogia com a musculatura externa. Vamos lá, aqui você não vai conseguir aqui é muito visualizar. Abstrato, né? Mas essa maquete não tem. Esse daqui, não. A musculatura em questão, não. Mas você consegue visualizar a posição dos órgãos. Então, essa parte de baixo é meu intestino, né? O reto, o rosa.
Essa parte aqui é o canal vaginal, ao fundo eu tenho o útero, colinho do útero, e esse rosinha aqui é bexiga. Então, para exemplificar melhor, a gente pensa o seguinte, essa musculatura, ela tá como se ela formasse um bracelete envolvendo toda essa região. Então, é um grupo de 13 músculos. 13? Então eu tenho desde musculatura um pouquinho mais superficial, né, que vem aqui na entradinha do canal vaginal, seria isso aqui, até a musculatura mais profunda. Então ela está em volta de tudo isso? Ela está em volta de tudo isso, sustentando, né, todos esses órgãos. Tá? Então, quando a gente pensa em trabalhar a musculatura, a gente pensa nessa musculatura que está em volta de toda essa estrutura aqui, de todos os órgãos. Muitas vezes as pessoas que já estão vivendo, né, esse incômodo da incontinência urinária, que tem vários níveis também, né? Também, sim. Tem aquela pessoa que muitas vezes é por esforço, tem aquela outra que é mais que é espontâneo, né? Tem vários níveis, vários graus. Todos eles são tratáveis ou a gente consegue melhorar a condição dessa mulher com a fisioterapia sem precisar da cirurgia? Porque a gente sempre pensa que tá com incontinência, vai ter que ir para a mesa de cirurgia. Sempre precisa de uma avaliação, mas a fisioterapia pélvica é padrão ouro no tratamento das incontinências. Então, a gente parte do princípio que a gente pode começar pela fisioterapia, né? E se a gente não conseguir um bom resultado, aí sim essa mulher pode ter a indicação de uma cirurgia. Mas dá para começar, sim, e lógico que ela vai passar por uma avaliação. A gente também consegue saber até que ponto a fisioterapia ainda pode ajudá-la. Tá. E essa fisioterapia, ela é complementada com exercícios em casa também ou é sempre no consultório? A gente tem a parte que é realizada em consultório, normalmente de 1 a 2 vezes por semana. Mas ela vai ter que fazer exercícios domiciliares. A gente também tem que partir do princípio que é como a musculação, a academia. Parou de treinar, a musculatura perde também todo o trofismo que você ganhou, conseguiu. Né? Sem dúvida. E as sessões duram quanto tempo, mais ou menos? De 40 minutos a 50 minutos. Tá. Homens podem fazer? Precisam fazer? Os homens têm indicação, geralmente alguma coisa sempre ligada com os problemas de próstata ou depois de alguma cirurgia. Os homens aderem melhor ao tratamento. Para o homem parece que a incontinência incomoda muito mais do que para a mulher. Assusta mais. Assusta mais. Eles são mais certinhos. A mulherada, ela é um pouquinho mais... Acho que elas têm um pouquinho mais de resistência ao tratamento. Vamos tirar o tabu da frente, né? Precisa. Com certeza, muito bom. E precisa de disciplina, como você falou, né? Não adianta nada começar e parar, porque acontece com o corpo também, assim como fica tudo flácido de novo. Essa musculatura também precisa dessa continuidade. O que a gente não usa... O que a gente não usa, atrofia, cai, a gente sabe como é que é. Obrigada, viu, minha querida? Muito obrigada pela sua presença aqui. Cristina Nobili, que é fisioterapeuta pélvica, eu agradeço os esclarecimentos, que realmente esse papo é muito importante, como você falou. Infelizmente, ele não é muito falado e ele poderia evitar tantas coisas, mas aqui o espaço está mais do que aberto para você voltar e a gente continuar o papo. Obrigada, Regiane. Viu? Obrigada. E aí você faz contato através do @Clínica Mulheres Mais, @Clínica Mulheres Mais, para fazer contato com a Cristina Nobili. Obrigada, viu, minha querida? Até a próxima. Prazer te conhecer. Igualmente.